Boa noite a todos. Estamos começando a live de hoje. Leram os meus registros acásticos e agora? O que acontece depois de uma leitura de registros acásticos, ok? Então esta é a live de hoje, nós vamos conversar sobre isso. O que devemos esperar, o que podemos esperar, o que pode acontecer e as diferenças entre os diversos sistemas de leituras de registros acásticos. Então, hoje, como as outras vezes, teremos um sorteio de uma leitura de registros acásticos. Eu vou começar então me apresentando. Meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística, espiritualista como ênfase e trabalho há praticamente 30 anos, né? Eu estudo há mais de 30 anos a espiritualidade. Eu comecei estudando parapsicologia pela Academia Despertar de Santa Cruz do Sul. Viajei para vários lugares, né, para fazer cursos, então fiz vários cursos e várias vivências dentro da espiritualidade. Com 18 anos eu já estudava o livro do conhecimento. Boa noite, prima, tudo bem? E já estudava o livro do conhecimento do Hurtak, né? Que é esse doutor, né, dos Estados Unidos e que traz as chaves de Enoch, né, os segredos das chaves de Enoch, que é um livro bastante complexo. Então eu comecei por ali e em seguida entrei para a Grande Fraternidade Branca. Durante algum tempo, né, estive ligada à Academia para a Ciência Futura. Então passei por vários aprendizados, várias vivências. Comecei com 16 anos, acho que é uma idade bastante cedo, mas que foi bastante importante para que eu conseguisse, com o tempo, ir amadurecendo, porque esse caminho da espiritualidade, ele passa também por um caminho de amadurecimento pessoal, né? Amadurecimento da nossa personalidade, do nosso ego, as curas do nosso ego, a liberação do passado, o desapego, né? E tantas outras questões que a gente precisa para ir galgando esses degraus dentro da espiritualidade. A Márcia está me convidando para dar o curso de registros acásticos em Novo Hamburgo. Vou sim, Márcia, vou sim. É só marcar um dia aí, a gente vai montar uma turma em Novo Hamburgo, sim. Então, estamos iniciando então esse processo e vamos conversar um pouco então sobre as questões da leitura de registros acásticos, tá bom? Então, algumas pessoas ficam preocupadas em fazer a leitura, né? E o fato de elas entenderem a leitura de registros acásticos como uma leitura de tarô, por exemplo, ou como um oráculo, o que os registros não são, né? Não são oráculo. Mas algumas pessoas acreditam que o registro acástico é um oráculo. Então elas ficam pensando, ok, mas eu já fiz tantas leituras de tarô, eu já fiz, sei lá, mapa astral, numerologia, eu fiz búzios, eu fui na vidente, né? E não vi mudança na minha vida, apenas fiquei sabendo do que iria acontecer, do que estava acontecendo, mas a minha vida continuou exatamente igual. E então, para que fazer uma leitura, afinal de contas, de registros acásticos? E essa é a grande questão, né? Essa é a grande diferença da leitura de registros acásticos para outras leituras. Eu já tive casos, por exemplo, eu tive uma cliente minha que um dia ela me ligou e disse assim, Karen, nós estamos passando aqui por um processo e tal, acho que esse advogado, ele não está funcionando. E ele não está funcionando, então deixa eu dar só uma olhadinha aqui. O que você acha de nós fazermos uma nova leitura de registros acásticos? O que você acha da gente colocar essa questão para os registros e ver o que vai acontecer? E aí eu
questionei, né, sobre essa questão para ela e disse: isso tem alguma coisa a ver com a sua missão de vida? Isso está afetando a sua questão espiritual? Ou você apenas quer saber se sim ou não, se vai ser possível continuar utilizando esse advogado ou não? Porque se for isso, se for só uma escolha de sim ou não, para saber, né, quem vai estar representando melhor, né, essa questão, então uma leitura de tarô resolve, né, porque a leitura de tarô, ela é usada para questões de sim e não, ela é usada para questões de um âmbito bem terra, bem questões do agora, né, o que é diferente da questão do registro acástico. Então, quando a gente entra numa leitura de registros acásticos, nós não vamos fazer questões de sim ou não, né? Nós vamos atrás dos porquês, mas não de um porquê dentro da ilusão, não de um porquê dentro da quarta dimensão, de um porquê muito além, um porquê que vai na consciência de eu sou, na nossa consciência divina, né? Nós temos uma parte do nosso eu que é uma consciência divina. E essa consciência divina, ela nos indica sempre o melhor. Quando nós conseguirmos fazer com que a nossa consciência se conecte a essa consciência divina, então nós conseguimos liberar muitas coisas, nós conseguimos a cura. E isto é importante, né? Essa é a diferença que acontece. Essa é a diferença entre eu fazer uma leitura de registros acásticos, uma carta cigana, um tarô, um oráculo, búzios ou qualquer outra coisa desta forma, né? Então as pessoas ficam preocupadas. Se eu já fiz tantos oráculos, para que fazer registros acásticos? O que eu posso dizer é que os registros acásticos, eles vão muito além de uma leitura de oráculo. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, tá bom? Certo. Então, assim, o que é importante, né? É importante a gente perceber que a leitura de registros acásticos, ela vai muito além de apenas narrar os fatos, né? Apesar de que eu narro os fatos, apesar de que eu conto para as pessoas o que eu estou vendo, o que está acontecendo, o que eu estou observando, o que das outras vidas da pessoa estão influenciando nessa vida, existe também uma cura. Então, se não houver essa cura, se a pessoa não sentir que liberou peso, que está que influenciou de alguma forma o que você está vivendo, né? Inclusive as pessoas com quem você convive, então não foi uma leitura de registros acásticos, ok? A maioria das pessoas percebe quando uma leitura de registros acásticos, ela está resolvendo a situação, ok? Boa noite, Carla. Carla, eu vou te pedir um favor. Pega o link e coloca lá pro pessoal, se tu consegue pegar o link da live e colocar pro pessoal lá no WhatsApp. Tem gente que não tá achando, tem gente que tá pedindo o link, etc, tá? Agora eu não tenho como fazer isso. Se tu conseguires fazer isso pra mim, eu agradeço, tá bom? Então, vamos continuar. Então, a leitura de registros acásticos, ela vai muito fundo. A gente diz que ela é uma leitura da alma, né? É uma leitura da alma porque ela traz as informações que estão muito profundas dentro do inconsciente desse ser. E às vezes em vidas passadas, às vezes numa parte do espírito dela, né? Que está muito fundo. Então
é importante perceber que essa leitura ela não vai trazer apenas informações, tá bom? Isso é a primeira olhada que a gente tem que dar para os registros, tá bom? E aí, o que eu quero dizer que sempre há cura e que quando não há cura não é registros, exceto aqueles fatos em que a pessoa é realmente muito resistente, e existem algumas pessoas que gostam de ficar na dor, né? Existem pessoas que gostam de sofrer, porque ao sofrer elas acreditam que as pessoas cuidem mais dela, o que não é verdade, tá? Aquele personagem da vítima sofredora que precisa de colo, esse é o personagem que hoje as pessoas estão mais negando, né? Então quem ainda tem mania, né, de se fazer de coitadinha, de fazer beicinho, de chorar por qualquer coisa, né, para chamar a atenção, para ser pega no colo, está na hora de olhar para isso e compreender que não dá mais, né? As pessoas não querem mais ficar pegando ninguém no colo, ok? Nós chegamos num momento em que a consciência está despertando e que as pessoas querem começar a se responsabilizar, querem começar a ir adiante, querem começar a crescer nas suas vidas, a ter sucesso, a serem vistas, mas não vistas como aquela pessoa que tem que ser carregada, não vistas como aquela pessoa que é sempre vítima das situações, né? A criança que brota, que vem à tona, certo? Então, o registro akáshico ele traz muito isso, ele traz muito essa responsabilidade, tá bom? Bem-vinda, Suelen, que bom que você conseguiu. Eu não estava conseguindo mais te ajudar, tá? Eu não tinha como passar o link ali, mas está tudo certo agora. Então, assim, é importante a gente perceber que existem várias formas de acesso, né? E os registros akáshicos, eles são bastante complexos. Só é uma leitura de registros akáshicos com cura se ela for feita acima da 7ª dimensão. E para nós conseguirmos acessar acima da 7ª dimensão, é importante que a gente faça treino, é importante que a gente aprenda a meditar, é importante que a gente conecte com uma egrégora. O que é uma egrégora, né? O que faz a egrégora nesse papel, né, da leitura de registros akáshicos? Isso é uma das coisas que eu falo, que é a grande diferença entre o sistema frequencial anjo-humano e os outros sistemas que fazem leituras de registro, é a questão da egrégora. É por isso que hoje a grande maioria das pessoas que entra no sistema anjo-humano ou que recebe uma leitura de registros akáshicos através do sistema anjo-humano, percebe isso e pode dizer isso. Eu fiz uma leitura através do sistema anjo-humano e depois da leitura, alguns dias depois, eu já havia percebido que a minha vida estava mudando, que a minha vida mudou, que as pessoas ao meu redor começaram a mudar, que a situação onde eu estava começou a mudar. Eu percebi que a minha abundância, de repente, abriu. Eu percebi que a doença com a qual eu estava envolvida começou a rescindir, né? E isso é uma das grandes mudanças, porque afinal de contas, só saber a informação não adianta. Grande parte dos nossos bloqueios, grande parte das nossas dores está a nível inconsciente. Eu saber conscientemente não vai fazer a diferença. Eu sempre digo que é como nós termos uma nota de R$100 dentro de uma gaveta. Eu sei que a nota está lá. Eu sei que essa nota de R$100 está dentro da gaveta. O que eu vou fazer com isso agora? Se eu não abrir esta gaveta e retirar esta nota de R$100, eu não posso usá-la. E o nosso inconsciente é assim. Eu sei que eu tenho um trauma de infância. Mas se eu não for lá curá-lo, eu continuarei tendo apenas esse trauma lá escondidinho, né? Eu não consigo tirá-lo, eu não consigo modificá-lo, eu não consigo usar ele para nada. Percebem? Essa é a diferença. Então, é importante que a leitura de registros akáshicos ela vá a fundo, tanto no inconsciente da pessoa,
trazendo a expansão de consciência, porque é a expansão de consciência que vai trazer essa abertura do inconsciente, né? Que vai trazer do inconsciente essas informações que precisam ser mudadas, tá bom? Então, é importante que a gente se entregue, né, também nessa leitura. Não adianta vir fazer a leitura com medo, né? Não adianta vir fazer a leitura com todas as barreiras. Então é importante, né, essa questão da confiança, essa questão de para quem eu vou entregar isto, ok? Bom, quando, isso acho que em 92, mais ou menos, eu recebi, né, a primeira sintonização de Saint Germain, tá? Eu fui tirada do corpo, eu fui levada para o Monte Shasta, onde tem uma entrada para o Templo de Saint Germain, e é onde é ancorada a cidade de Shambhala, né? A entrada para a cidade de Shambhala, a cidade etérica de Shambhala. E em 92 eu recebi então essa primeira sintonização, que abriu muitas possibilidades de eu receber informações. E eu comecei a perceber que a minha intuição realmente melhorou, que as coisas vieram. Eu me livrei 2 vezes, né? Que eu digo assim, me livrei da morte, né? Por aviso da espiritualidade, né? E eu sou muito grata a isso, porque talvez eu não estivesse aqui, né? Foram 2 acidentes que eu consegui não ir, né? Não entrar no carro. E na última hora, e acabei me livrando da morte por 2 vezes. Então eu não tenho como duvidar desta egrégora que está comigo. Eu não tenho como negar que ela está comigo, e as coisas que ela me fala, né, as coisas que ela me diz, que ela me prepara, vieram ao longo desses praticamente 30 anos que eu faço meus cursos e me conecto. Vieram me trazendo muitas e muitas e muitas informações. Por isso que eu digo que hoje eu tenho uma biblioteca infinita, né? E essa biblioteca infinita, ela fala sobre tudo, passado, presente, futuro. E é realmente uma companhia, né? Os registros acásticos hoje para mim são uma companhia. Eles me falam muito sobre tudo. E eu não, acho que não tem explicação, né? Eu já passei por várias leituras, hoje eu deixo que eles me tragam as informações, né? As pessoas perguntam assim, você não faz leitura dos seus registros? Eu não tenho feito, eu permito que eles me tragam. Quando realmente eu preciso de alguma informação, às vezes eu peço para outra pessoa ainda ler os meus registros, né? E na maioria das vezes são coisas mais pontuais até, do que fazer curas e coisas assim, porque as curas que eu precisava, os atendimentos que eu preciso, eles trazem até mim, e eles acontecem naturalmente. Muitas vezes eu vou dormir à noite e eu sei que eu estou sendo operada, eu sei que eu estou sendo mexida por essa espiritualidade que me acompanha. Então, ter uma egrégora bem ancorada faz toda a diferença no sistema. Esse sistema, ele veio sendo montado pela própria espiritualidade. Por quê? Porque há um projeto de criar uma nova egrégora na Terra, que é a egrégora dos anjos humanos, né? Que são pessoas hoje encarnadas que vão despertar e se tornar anjos humanos. E aí eu tenho aqui, acho que dá para ver, né? Esse é o meu logo, tá? Esse é o logo do anjo humano. E eu só agora descobri, porque quem fez esse logo para mim foi a Alessandra Focking, que ela faz os logos, tá? E a Alessandra, ela criou esse logo e tal, então ela fez o primeiro logo, e aí eu pedi para ela, dá para mudar isso, mudar aquilo, né? Eu fiz ela fazer uns 10 logos diferentes. E quando ela terminou de fazer os logos, eu peguei todos eles juntos assim, olhei e disse, Alessandra, eu gostei mais do primeiro, aquele primeiro que você tinha feito ficou melhor. e até achei engraçado, assim, mas tinha que ser esse logo, né? E mais recentemente eu descobri 2 coisas, que isso aqui é uma chave que conecta a Shambhala, tá? Isso foi dito, não fui eu que disse, tá, gente? Foi
veio num curso de registros, e também que isso é um selo da egrégora. Esse desenho ele já existe no astral, ele não foi criado, não é criado, né? Eu acho que a Alessandra teve essa, como eu vou dizer assim, presença, né? De perceber isso, de receber deles, porque era isso que eles queriam, né? Que esse logo fosse trazido para a Terra. E eles usaram então a Alessandra para fazer isso. E eu acho que eu nem falei isso para ela, eu tenho que falar, porque faz muito pouco tempo que eu sei disso também. Então, essa forma como tudo isso foi montado me traz muita certeza. Há um propósito dentro desse sistema, e esse propósito é libertar as pessoas. É libertar as pessoas, primeiro, dos seus traumas, dos seus dramas, das suas dores. Libertar as pessoas das ressonâncias que elas mesmas criam com as vidas passadas. Porque não necessariamente elas precisam ter essas ressonâncias com as vidas passadas. O que acontece, às vezes, quando eu sou criança, por exemplo, e eu caio do cavalo, eu trago uma memória de uma vida onde isso já aconteceu ou algo parecido aconteceu. E então o meu trauma aqui se torna muito maior, porque eu crio uma ressonância, nós chamamos de malhas energéticas de espaço-tempo, tá? E essas malhas energéticas de espaço-tempo, elas podem ser removidas porque não tem nada a ver com karma, não tem nada a ver com destino, não tem nada a ver com propósito, tem a ver apenas com uma ressonância que foi criada em função da própria ressonância da pessoa, da energia que a pessoa está naquele momento, tá bom? Então não precisaria acontecer, tá? E essas coisas eu aprendi fazendo leituras, ok? Essas informações, elas me são dadas enquanto eu estou curando pessoas. Eu estou fazendo o movimento, estou atendendo a pessoa e a informação está vindo sobre o que é melhor para aquela pessoa. Então, assim, às vezes eu abro uma leitura onde não aparecem muitas curas. Eles trazem algumas questões da vida da pessoa, dizem que a pessoa precisa mudar a forma de pensar, a forma de agir, e que depois é que ela vai poder ter acesso a mais, tá? E isso eu sei, às vezes é frustrante, mas quando eles trazem isso, significa que aquela forma de pensar da pessoa é uma barreira, e que não vai adiantar trazer a cura para a pessoa naquele momento, porque ela não vai aceitar a cura, ela não vai se curar, entendem? Então, então é necessário às vezes tirar a primeira barreira para depois poder fazer outra coisa. O Eduardo Pruck está me perguntando, ele é médio de Umbanda, ele quer saber se pode ou se não pode, ou se ajuda ou se atrapalha na leitura de registros, tá? Isso é uma pergunta bem interessante, porque quando uma pessoa vem fazer o curso para se tornar leitor, né, de registros, a primeira coisa que ela quer saber é: você pode me dar alguma segurança de que eu vou fazer a leitura? Não, eu não posso dar uma segurança. O que eu posso dizer é que poucas pessoas dentro do curso não conseguiram. E a grande maioria delas foi por insegurança, por ainda não confiar que é possível fazer, ok? Sim, Eduardo, pode. Quando dentro da leitura dos registros, você estará sob o comando da egrégora dos registros akáshicos. Mas é uma egrégora que trabalha bem com qualquer linha, ok? Então, por exemplo, nós temos as primeiras egrégoras que abrem os registros akáshicos, vem toda a egrégora do Miguel Arcanjo, tá? Do primeiro raio, que é justiça, verdade e vontade, né? Depois o quarto raio, que é o raio do Serapis Bey e Isis, né? Que é das escolas iniciáticas, ok? E aí Saint Germain que vai dar o aval a tudo, certo? Então, esses seres, assim como o próprio Miguel e Serapis Bey, eles têm acesso aos seres da Umbanda também, certo? E muitas vezes, quando eu estou trabalhando, embora eu não tenha trabalhado nem na Umbanda, nem no Candomblé,
quando eu estou atendendo uma pessoa e essa pessoa tem alguma questão ligada a Umbanda ou ao Candomblé, eles trabalham com a pessoa mais ou menos dentro daquela linha, e eles vão dizer para a pessoa, você precisa fazer isso, isso, isso. Então, às vezes eu digo para a pessoa fazer alguma espécie de ritual que eu não sei o que é, né? E aí eu pergunto para ela e ela entende porque ela estudou aquilo, né? Porque são pessoas que estudaram as linhas, né, da Umbanda, do Candomblé, então elas entendem o que eu estou falando, mas eu particularmente não, tá? E então é bem importante isso, entender que esses conhecimentos eles vêm. O registro akáshico ele abre uma quantidade de conhecimentos imensas, mas só esse conhecimento ele não adiantaria de nada, ok? Existe uma parte dentro dos registros que a gente chama de metáfora. A metáfora ela vem para o leitor, certo? O leitor ele tem uma visão, ele tem uma imagem que pode ser uma cena, um acontecimento, e ele vai narrando esse acontecimento. E ele vai narrando esse acontecimento para a pessoa que está sendo lida. Então, esse leitor, às vezes ele nem sabe o que é que ele está falando. Ele só vai narrando o que está acontecendo, o que ele está vendo, né? Ele percebe, na maioria das vezes, que aquilo é uma metáfora, mas ele ainda não sabe sobre o que é essa metáfora, ok? A metáfora, ela sempre tem a ver com o inconsciente da pessoa que está sendo lida e não de quem está lendo. Então, aquela metáfora, ela é chamada pelos senhores dos registros de chave de consciência, porque ela literalmente abre a consciência da pessoa para que a pessoa possa ser trabalhada. A grande maioria das pessoas começa a chorar no momento em que eu falo a metáfora. É o momento que toca elas e todo o emocional delas vem à tona. Às vezes eu nem sei porque a pessoa está chorando, né? Mas eu entendo o processo. E não é uma descrição de uma vida, não é a descrição de algum acontecimento da vida da pessoa, é uma metáfora. Então, é uma história que é contada para o inconsciente daquela pessoa, para que ele se abra e consiga absorver tudo que aquele registro vai fazer, certo? E aí vem vindo à tona, né? A pessoa vai trazendo aquele inconsciente e vão vindo então todas as outras questões que vão ser trabalhadas, as vidas passadas, a missão da pessoa, o propósito divino. Às vezes vem a origem cósmica. A origem cósmica é uma coisa que não vem para todo mundo, tá? Apenas quando a pessoa está pronta para aceitar que ela pode ter uma outra origem que não é esta. Então não é sempre que vem. Às vezes não é importante vir também, às vezes tem tantas outras coisas mais importantes que isto, que eles vão deixar a origem cósmica para uma outra vez, tá bom? E aí vem essa questão. Quando a gente faz o acesso aos registros acima da 7ª dimensão, ou seja, em conexão de verdade com o nosso eu sou, sabendo fazer essa conexão em conexão com o eu sou, aquele conhecimento que a gente traz, ele é um conhecimento que não é polar, ele não tem polaridade. Então, ele não vai trazer questões de julgamento, de culpa, de vergonha, né? E quando ele não traz isso, quando ele traz uma verdade que é tão absoluta, a pessoa encontra aquela verdade, ela se liberta, que é isso que Jesus falava, a verdade te libertará. Que verdade que Jesus estava falando? De toda a verdade que vem além do véu de Maia. Se eu acesso, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Se eu acesso umbral, se eu acesso nosso lar, se eu acesso o paraíso católico lá, se eu acesso astral superior, né? Se eu acesso essas camadas de consciência, eu estou dentro da 4ª dimensão. Então, eu estou dentro do véu da ilusão e eu estou sendo guiada pelos jogos da ilusão. Isto que é o problema. Serviu até um tempo, ok? Essa informação servia para nós, enquanto nós acreditávamos que tudo que existia era nós aqui na 3ª dimensão, e aí a 4ª dimensão, onde tinha os umbrais, que para alguns é o inferno, ou é o purgatório,
ou é o paraíso, tudo a mesma coisa, né? E nós ficávamos acreditando que era só isso. Então a gente morria, a nossa alma dava um pulinho ali na quarta dimensão, se reciclava, voltava, encarnava e continuava tudo de novo. E agora nós estamos percebendo que esses jogos que foram criados, esses hologramas, que é uma realidade holográfica, né? Ela precisa ser quebrada. E a gente só se cura quando quebra a ilusão, né? Quando a gente sai do ego, quando a gente sai das construções da mente, né? Para vocês terem uma ideia, na terceira dimensão nós temos o corpo físico e o corpo etérico. Na quarta dimensão fica o nosso emocional e o nosso mental. E ainda às vezes o duplo etérico. Certo? Então, de fato, quando nós conseguimos ir além dessa quarta dimensão, romper esse véu da ilusão, nós começamos a nos curar exatamente porque conseguimos enxergar a verdade. E aí eu vou entrar com a frase de Jesus: a verdade vos libertará. É essa verdade que ele estava falando, porque Jesus já sabia que existia esse jogo da ilusão, né? E quando Jesus ascensionou, ele consegue perceber mais claramente ainda isto, tá bom? Então agora é a nossa vez, né? A nossa vez de romper com esse jogo da dualidade, com esse jogo de ilusão. E uma das formas de fazer isso é sim acessando os registros acásticos. Por isso que eu digo que o registro acástico é uma ferramenta, é uma arma para a gente destruir a ilusão, para a gente destruir a inverdade, né? Para você que não gosta de mentira, que não gosta de ilusão, aí está um bom começo, tá bom? É sair realmente da ilusão, quebrar a ilusão, para que quando a gente consiga enxergar a verdade, nós estejamos libertos de tudo isto, tá bem? Bom, e aí vem essa questão dessa egrégora que vem para formar esse sistema, e nós temos uma egrégora bastante grande aí, nós temos uma egrégora onde nós temos toda o grupo dos xamãs cósmicos que auxiliam nos processos, tá? Nós temos um grupo de cirurgiões cósmicos, que são arcturianos, que trabalham dentro do sistema anjo-humano. Nós temos um grupo de mestres alquímicos, não são mestres alquimistas, são mestres alquímicos, porque eles são elementais superiores, que trabalham na transmutação junto com Saint-Germain, eles trabalham dentro do sétimo raio. E todos eles, junto com as 108 grandes mães, junto com os vários mestres, né, ascensionados que trabalham mais próximo desse sistema. Para quê? Para que esse sistema possa ser passado adiante, certo? Quando eu faço a ancoragem da egrégora, para que vocês, quem vem fazer, né, o sistema, receba essa egrégora, eu preciso suportar a egrégora em mim. Então eu preciso estar sempre trabalhando muito a minha energia para suportar o peso dessa egrégora, ok? É um trabalho bastante prazeroso, porque provoca muita cura, mas é um trabalho de muita responsabilidade, né? Quando eu aceitei esse trabalho, eu acabei negando muitas coisas para minha vida, né? Eu deixo de fazer muitas coisas que eu gosto de fazer para me dedicar a este trabalho exclusivamente. E não estou reclamando, tá, gente? Eu realmente gosto muito do que eu faço. Eu realmente gosto muito disso, né? Mas tem algumas pessoas que não conseguiriam, por exemplo, largar, né? Largar algumas coisas pessoais. E eu acho que vale a pena, né? Do meu ponto de vista, do meu humilde ponto de vista, eu acho que vale a pena. Porque eu vejo muitas pessoas saírem da ilusão, eu vejo muitas pessoas despertarem, eu vejo muitas pessoas entrarem dentro da espiritualidade, se conectarem de verdade. E eu acho que isso vai além, muito além do que eu poderia esperar conseguir com esse trabalho, né? Então, existem outros sistemas, vários outros sistemas, não vou falar sobre isso, até porque eu não conheço, eu não sei como eles são feitos, né? Mas assim, dentro do sistema humano são necessários 6 dias de ancoragem de egrégora
para conseguir fazer a leitura de registros, ok? Não para conseguir fazer uma leitura qualquer de registros, para conseguir fazer uma leitura dentro da sétima dimensão, né? Acima da sétima dimensão, na verdade, para conseguir fazer uma leitura onde toda a nossa orientação vem dos mestres ascensos, vem de Saint Germain. Por quê? Para que não haja confusão, para que não haja, por exemplo, enganação, né? A gente sabe que na quarta dimensão ainda existem muitos seres com muita vontade de nos enganar, com muita vontade de atrapalhar o processo, certo? Então, realmente é um processo que, para mim, ele transcende qualquer outra coisa que eu já tenha visto, né? Qualquer outro sistema que eu tenha trabalhado, qualquer outra terapia, para mim os registros acásticos são o início de tudo. Eles não excluem as outras terapias, ok? Dentro dos registros, por exemplo, eu utilizo reintegração de consciência, eu utilizo a cura frequencial, o anjo humano, né? Resgate de fragmentos de alma, o resgate e reintegração do código de luz. Então tem muitos outros processos que a gente trabalha, removendo chip, implante, miasmas, obsessores, fazendo muita cura em todos os 7 corpos, né? E mais o corpo físico. E isso vem do sistema anjo humano. Mas às vezes, dentro do sistema eles dizem assim, ela precisa de uma cura que está na família dela, que está nos ancestrais dela. E aí eu sei que eu preciso encaminhar essa pessoa para uma constelação sistêmica, porque só a constelação vai abrir esses canais. A constelação sistêmica, o que eles chamam de campo morfogenético, é um dos campos de acesso dos registros acásticos, ok? Só que esse campo de acesso dos registros acásticos, ele é trabalhado dentro da constelação de uma outra forma. E a técnica, então, é diferente. Por isso que eles dizem, além dos registros, faça uma constelação sistêmica, faça barras de axis, faça reiki, né? Então ele vai trazer várias outras questões. Às vezes é apometria. Depende de cada caso. Eu já tive casos em que, dentro de uma leitura de registros, foi pedido que um cliente meu pagasse o que ele devia. Por quê? Ele estava numa série de perdas financeiras, tá? Perdendo mesmo, perdendo dinheiro grande, assim. E tudo que ele fazia, literalmente, dava errado e ia pro água abaixo, né? E aí ele veio fazer a leitura e eu acessei uma questão dele. Ele esteve no umbral e ele fez contrato com os seres do umbral para se dar bem dentro do umbral, né? Porque dentro do umbral existe uma hierarquia. E ele fez um contrato com esses seres. E lá dentro ele usou das energias que eles conseguiam com esses trabalhos que são feitos, né? A gente chama de ectoplasma. Então ele ganhou muito ectoplasma estando lá. E quando ele encarnou devendo todo esse ectoplasma para esses seres. Então eles estavam cobrando. E ele perguntou assim para mim, como é que a gente faz para liberar isso? Eu disse para ele, pague. Pague, porque na verdade ninguém lhe obrigou a fazer, você fez porque você quis, né? E então você precisa pagar. E aí eles me ensinaram um ritual que eu precisava passar para ele, que era uma forma mais rápida dele pagar esse ectoplasma que ele estava devendo, tá? Então ele fez esse ritual, né, para poder não ficar mais devendo. Então foi acertado com essas entidades que ele poderia liberar então o que ele estava devendo, mas que ele ia ter que pagar sim. Então tem coisas que não existe mágica, né? Existem leis na espiritualidade. Então quando a gente está dentro da lei, né, a gente tem que cumprir o que é, tá bom? Então assim, é importante nesses casos assim que eu digo, né, eu acessei casos onde havia muita magia negra, magias pesadas, contratos pesados com entidades muito antigas, né? E esse tipo de trabalho não dá para sair e botar a mão, entendeu?
não dá pra gente chegar ali. Eu, por exemplo, eu não trabalho com desmanche de magia, mas acontece da minha egrégora assumir e negociar com o pessoal que fez. Então, esses dias eu tive a sorte de ouvir, né, dessas entidades dizerem assim: já está tudo desmanchado, avise que foi desfeito, que nós não fazemos isso. Que é tipo assim, não peçam de novo, né? Nós não fazemos isso, nós não desmanchamos, apenas quando nos pagam para desmanchar. Nós não desmanchamos, mas foi um pedido direto de Jesus. E aí eu achei interessante porque eu achei estranho eles falarem Jesus, né? Porque eles não chamam Jesus de Jesus, né? Eles usam outros nomes. E aí, quando eu terminei a leitura, a moça que estava na minha frente, ela disse: Karen, passei a noite rezando para Jesus livrar isso. Passei a noite rezando para Jesus, pelo amor de Deus, liberar, né? E eu disse para ela: então você está com muitos bônus aí com Jesus, porque parece que ele pediu mesmo. E ele pediu e as entidades que estavam lá aceitaram, e eu achei isso fantástico, né? Então, a Rose está perguntando se esse processo pode ser feito presencial ou pode ser online. Pode ser online também, tá? Pode ser online. Menos o curso, tá, Rose? O atendimento pode ser online, o curso não pode. O único curso que eu faço online é o introdutório, que é um curso teórico para entender o que é e qual é toda a filosofia do sistema anjo-humano, tudo que os mestres querem que seja feito, para que tem que ser feito, né? Entender alguns termos que são usados, mensagens que eles trazem através dos registros e que às vezes, se a gente não tem conhecimento, a gente não vai entender, né? Os registros akáshicos, eles trazem muito uma linhagem extraterrestre, ok? Eles falam sobre esses seres que são seres de outras dimensões, que são extraterrestres, que trabalham, né, com a Terra também. E quando isso começou, né, eu achei que fosse alguma coisa minha, né, mas quando eu comecei a formar os alunos começaram a ver muito extraterrestre, muitas questões ligadas à origem cósmica, né, outros povos, outros planetas. E eu comecei a entender que não era meu isso, que era do sistema, tá? O sistema, ele tem um ponto de vista muito acima da 7ª dimensão, então ele consegue enxergar isso muito amplamente. Para eles, vida, seres, somos todos iguais. Eles não estão falando só dos seres humanos da Terra, né? Eles não estão falando que nós somos todos iguais, são só os seres humanos da Terra. Eles estão falando também dos nossos animais, eles estão falando também dos outros seres, né, que estão em outros planetas, tá? A Cláudia está perguntando se é preciso estar online na leitura à distância. Cláudia, é interessante, não é importante no sentido de ser obrigatório, ok? Mas se você estiver online durante a leitura, você vai ter a oportunidade de fazer perguntas, né? No caso da leitura que é feita à distância sem perguntas, fica um pouco mais difícil porque você vai ter que fazer as perguntas antes, e se aparecer alguma coisa durante a leitura que você não sabia, você já não pode mais perguntar, entende? Então é interessante que seja feito online, que esteja online, tá bom? Sim, Pauline, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, então assim, eu vou continuar falando sobre a questão da expansão de consciência, que do meu ponto de vista é a cura, né? A cura maior que traz esse sistema. Porque assim, o que é a expansão de consciência? Nós temos o corpo físico, 7 corpos sutis, então um acima do outro, em dimensões acima, né? Cada corpo está pelo menos 1/8 acima do anterior, pelo menos, às vezes é mais, dependendo da expansão de consciência, esses corpos podem passar várias dimensões, ok?
Então, a minha consciência é onde eu estou desperta, né? Se eu estou desperta só no corpo físico, eu tenho uma consciência só no corpo físico. Se eu despertar essa consciência para os corpos superiores, eu vou tendo domínio, eu vou tendo abrangência de informação nesses outros corpos. Então, quando a minha consciência se expande, ela vai me trazendo cada vez mais informações. E se ela consegue chegar até o eu sou, eu consigo trazer as informações do eu sou para minha consciência física. Então eu passo a agir sobre a Terra com uma consciência de um ser crístico. Então a gente percebe que poucas pessoas conseguiram de fato acessar 100% o eu sou. Mas quando a gente consegue acessar só um pouquinho, se o meu canal, que é o canal de informação que se chama Antakarana, ele for assim, do tamanho de um fio de cabelo, você já percebe a diferença. Tem pessoas que não têm acesso ao eu sou. Tem pessoas que mal têm acesso ao quarto corpo, que é o duplo etérico, certo? Que é a alma. Mas tem pessoas que têm acesso ao eu sou. Então, se for um fiozinho bem fininho, são poucas informações. E mesmo assim, essas informações vão dar para essa pessoa uma relevância, vão mostrar essa pessoa aos outros como ela tendo uma grande sabedoria, por ter um pouquinho já de contato. Quanto maior o contato que ela tem com o eu sou, maior é a quantidade de amor que ela sente dentro dela, maior é a sensação de independência e liberdade, tá? Mais segura ela é em relação a tudo que ela precisa fazer, ela se torna independente, ela se torna mais segura de si, ela se ama mais, ela ama mais os outros, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, quanto maior esse canal, mais essa pessoa faz, mais essa pessoa age, tá? Então, ele modifica a forma como vemos a vida, a forma como nos curamos. Isso é expansão de consciência. E é essa expansão que uma leitura de registros pode trazer. Lógico, se a pessoa está muito fechada, se a consciência dessa pessoa está num nível muito físico apenas, não vai dar para expandir a consciência dessa pessoa direto para o eu sou. Vai dar para expandir essa consciência para o etérico, mental, emocional, entende? Vai ser possível conseguir liberar um pouco essa consciência, tá? Mas é importante que a gente perceba que não dá para pular etapas, são degraus. Se eu estou no primeiro degrau, eu não posso querer pular direto para o último degrau, que não há consistência para isso. Mas uma leitura de registros akáshicos pode sim trazer muita cura, tá? Pode sim trazer muita cura. Então eu tenho vários casos, né? E é bem importante, assim, entender. E eu não lembro de todos os casos que eu tenho, tá? Essa semana eu atendi uma moça e ela me trouxe a resposta hoje, né, do atendimento que eu fiz para ela, dizendo que várias coisas mudaram, inclusive as pessoas ao redor dela se modificaram. E ela percebeu isso, ela percebeu o carinho do ex-marido já não tão resistente, a filha mais tranquila, mais sossegada, conseguiram conversar em paz. Então, a gente percebe o quanto uma leitura de registros ela vai longe, ela não age só com quem fez a leitura. Ela mexe com todo o campo da pessoa. E esse campo mexe com todas as pessoas que estão ao redor dela, mesmo à distância, tá? Eu tive vários casos, né, de pessoas que aos poucos foram fazendo algumas leituras, né? E eu tenho vários casos de pessoas que começaram a fazer leituras de registros akáshicos e se tornaram terapeutas, não só de registros, mas como outros tipos de terapias, né? Porque vai mexendo com a pessoa e a pessoa vai se lembrando qual é o seu propósito, né? Qual é a sua missão de vida. Então isso também traz um alinhamento de cada pessoa com essa missão, né? Com aquilo que ela acordou com a sua espiritualidade, tá bom? Então, eu tenho um caso de uma menina
Ela é filha de uma cliente minha, né? Ela veio através dessa minha cliente, que foi minha cliente, foi minha aluna também. Então a filha dela tem um caso bem sério de bipolaridade, onde ela teve muitos problemas com drogas, com vício e dependência de sexo, né? Se colocando em situações de risco até, né? E essa menina, eu descobri que na verdade o problema dela era que ela tinha uma total desconexão com o eu sou, né? E aí a minha espiritualidade disse, se você conseguir auxiliá-la a fazer essa conexão do eu sou, você vai abrir um precedente para muitas outras pessoas que sofrem da mesma doença que ela, que sofrem do mesmo problema que ela. E aí eu fiz, e eu falei para ela, eu fui bem franca e eu disse, olha, você precisa fazer, porque não é só você que está em jogo, é toda uma série de pessoas que compartilham com você essa mesma doença e tirar você dessa dor que você está, né? Então você precisa fazer essa proposta, né, que eu digo. E aí eu comecei a trabalhar com ela, para que ela fizesse essa conexão com o eu sou. E ela começou a fazer, e ela começou a perceber várias coisas, ela começou a se responsabilizar por muitas questões da vida dela, que antes ela não conseguia se responsabilizar, era doloroso para ela se responsabilizar. Ela começou a mudar um pouco o comportamento dela com a sexualidade, né? Então, isso mostra como é possível uma pessoa que vem com uma doença que os médicos, né, dizem que é uma doença que não tem cura, mas se a pessoa se esforça para fazer, né, para estar ali dentro, se ela continua fazendo o processo, ela se organiza, certo? E aí, mesmo que a doença não tenha cura, o emocional dela, que é o que desperta esses problemas, ele acaba não trazendo mais esses problemas à tona. Então, por mais que ela tenha doença, ela não vai ter as crises que a doença provoca. Entende como é importante isso? Porque aí o emocional dela se cura. Mas aí não é só registros, né? Ela precisa fazer reprogramação mental, ela precisa fazer conexão com o eu sou e fazer todo um processo, tá? Então, tem como descobrir o propósito de vida? Sim, tá? Propósito, na verdade, assim, missão de vida e propósito divino, tá? O propósito divino é do espírito, é o que o teu espírito quer, né? E a missão de vida é específica de uma vida, é o que tu quer aprender naquela vida. Sim, é possível, mas só acontece com a permissão dos mestres, dos mentores, tá? Às vezes eles acham que não é hora de você saber, então eles não falam, porque às vezes a pessoa precisa de outros ajustes antes. Não adianta você saber, por exemplo, que você tem como missão de vida ser uma enfermeira no meio da guerra, se você não tem coragem ainda de ir para lá. Então primeiro precisa a coragem, tá? Patrícia, eu vou colocar você na lista como número 36, que não está. Tá bom? Eu vou colocar você na lista de sorteio. Então, tá. Então, vamos adiante. Eu tive um caso de uma moça, que esse pra mim é um dos casos mais fortes, né? E que mexe bastante comigo, porque ela foi uma das pessoas que aí vem a questão da... Sim, Juliana, pode. Que é uma das questões que mexe bastante com toda a nossa história planetária, né? Que são as pessoas que vieram para a Terra porque foram exiladas. Isso é uma das coisas que são bem fortes,
porque a gente acredita que a gente está aqui, porque a gente, afinal de contas, é o lugar que tem para se viver, né? E a gente podia, na verdade, estar em qualquer outro planeta, tem muitos planetas habitados por aí, a gente poderia estar num deles, né? E existem planetas muito mais avançados que o nosso, em outras dimensões, inclusive. Mas nós acreditamos que esse é o nosso lugar e ponto final, e a gente não questiona isso, né? E, na verdade, esse planeta ele é um planeta prisão, né? Por que eu digo com tanta certeza que é um planeta prisão? Porque a grande maioria das pessoas que está aqui está presa nos jogos do ego, tá? Então, é bastante importante a gente perceber isso, tá? É bastante importante a gente perceber que, infelizmente, nós não estamos aqui exatamente porque nós queremos, tá? Alguns de nós sim, outros não. Nem todos podemos escolher, certo? E essa menina que eu li é justamente esse caso. Ela foi mandada embora do planeta dela porque ela, digamos assim, ela estragou o código de luz dela, tá? Ela fez um processo de... Ela usou uma máquina para fazer teletransporte e ela estragou o código de luz dela. E aí ela enlouqueceu, né? Ela começou a enlouquecer. E aí, para não passar isso adiante para as outras pessoas do planeta, porque por ressonância os códigos de luz eles vão, né, se modificando, então eles mandaram ela e mais outras 10 pessoas para a Terra, tá? Então, quando ela chegou na Terra, ela fez muitas coisas erradas. Então, ela teve muitas vidas onde ela aprontou muitas coisas, e quando começou o processo dela de despertar, ela entra no sofrimento, porque era o sofrimento que era capaz de forçá-la a fazer o que era certo, né? Ou pelo menos de não fazer o que era errado, de não maltratar as outras pessoas, tá? Gente, eu não vou conseguir colocar todo mundo no sorteio, tá? Porque tem várias pessoas. Deixa eu dar uma olhada se eu consigo. Tá, depois eu coloco, tá? Então, assim, gente, eu acho que é importante a gente olhar para essa questão da expansão de consciência, tá? Porque a expansão de consciência é a única verdadeira cura que existe, certo? É a única verdadeira cura que vai nos trazer a cura tanto emocional quanto física, tanto mental, né? E que vai nos alinhar de novo com a nossa presença eu sou, tá? Então nós vamos quebrar essas barreiras, nós vamos quebrar os nossos bloqueios, né? O que está fazendo. Vamos às perguntas aí. A Fernanda pergunta assim: você poderia citar coisas que você abdicou da vida para realizar esse trabalho? Sim, Fernanda, muitas coisas, tá? Em 2001, quando eu recebi o chamado mais forte da minha vida, eu estava dando aula numa escola em Canela, uma escola que ganhou o prêmio 5 anos seguidos de melhor projeto educacional do Brasil. E eu trabalhava nessa escola por uma bênção de Deus, era um lugar fantástico para se trabalhar, pessoas fantásticas, que eu tenho muita saudade ainda, e era um sonho de vida estar trabalhando nesse lugar. E foi uma das coisas que eu precisei abdicar, foi essa escola, tá? E quando eu senti o chamado, eu havia dito para minha mãe, na época que era viva ainda, eu disse... eu vou comer o pão que o diabo amassou, mas eu preciso ir. E eu peguei as minhas coisas e vim embora para Porto Alegre, né? Então, ali começa um processo onde eu começo um trabalho muito forte com a espiritualidade, um processo que trouxe muitas questões para a minha vida. A primeira
eu fiz uma desintoxicação de 21 dias de viver de luz, onde essa desintoxicação abriu muitos meus canais. E aí eu achei que não era o bastante, eu achei que eu queria mais, que eu queria que acelerar o processo, porque eu sabia que haviam coisas para eu fazer, né? Eu já tinha esse pressentimento, eu já percebia isso. Eu sabia que eu tinha que montar um curso, né? E eu tinha medo de não estar bem o suficiente, de não estar alinhado o suficiente para aceitar essa missão. E aí eu pedi que acelerassem e eles disseram, ok, a gente acelera. E aí eu recebi a informação de que eu teria 2 anos que eu teria que parar de trabalhar em função desse processo, que seria para acelerar os meus canais, abrir os canais, acelerar o meu processo. E eu disse, capaz, 2 anos sem trabalhar, imagina, né? Eu adoro trabalhar, como é que eu vou ficar 2 anos sem trabalhar? E eu fiquei 2 anos sem trabalhar, porque eles mexeram nos meus registros akáshicos, fizeram uma limpeza e eu tive amnésia. Eu tinha memória dos 3 segundos. Então eu precisei parar de trabalhar, eu estava fazendo uma faculdade de física na época, foi uma coisa bastante difícil, porque eu não ia conseguir terminar a faculdade, eu sabia disso. Então foi uma fase bastante dolorosa nesse sentido, porque eu precisei abrir mão de muitas coisas, né? Eu precisei abrir mão do meu trabalho, que eu já estava na época, eu atendia em torno de 25, 30 pessoas por semana, né, como terapeuta. Então era uma renda bastante favorável, digamos assim, né? Eu conseguia viver com aquilo que eu estava ganhando ali, mas eu precisei largar mão de tudo e, consequentemente, eu comecei a vender tudo que eu tinha dentro de casa para poder sobreviver 2 anos sem trabalhar. Fora isso, houveram outras coisas pelo caminho, né? Relacionamentos, família, né, que a gente tem que deixar longe, opções que a gente tem que escolher entre uma coisa e outra, né? Tem uma festa de aniversário de uma pessoa que você gosta muito, você não pode ir porque no outro dia você tem que trabalhar, e aí você não pode comer açúcar, não pode tomar bebida de álcool. Então tem situações em que a gente faz um sacrifício bastante grande, né? Mas assim, esse trabalho que eu fiz é para ancorar a egrégora, certo? Todo esse trabalho que eu fiz foi para poder ancorar a egrégora do anjo humano. Não para ler registros akáshicos, porque ler registros eu já fazia, certo? Mas para poder passar isso para as outras pessoas, eu precisei fazer esse trabalho comigo mesma. Então, não é um trabalho que todo mundo que vai ler registros akáshicos vai ter que fazer. Apenas, se quiserem depois, né, passar, vão ter algumas situações. Não como as que eu passei, porque eu passei isso lá em 2001, quando a energia era outra, né? Mas hoje em dia já é bem mais rápido de se abrir os canais, tá? Então, Patrícia, eu tive poucos casos, ok? Como eu falei, apenas pessoas que tiveram medo, né? Apenas pessoas que tiveram medo de não conseguirem, certo? E alguns poucos casos de pessoas por causa de outras coisas, tá? De outros contratos, alguma coisa assim. Mas é assim, bem menos de 1%, tá? Das pessoas que não conseguem. Eu tenho pessoas que fizeram e não trabalharam com registros akáshicos porque se encantaram pelas outras técnicas. Se encantaram pela reintegração de consciência, se encantaram pela cura frequencial, então acabaram não trabalhando com registros porque não foi a técnica favorita, digamos assim, tá? Eu acho que cada um vai se encontrar em algum momento, certo? Então, a Cibele fez o curso, né, de registros. A Cibele é lá de Limeira e ela diz assim: os ataques estão mais constantes comigo agora, mas os meus canais abriram muito. E é verdade, tá? Os ataques é assim, né?
como eu sempre digo, se a gente está mexendo com a cura, e isso não é só para registros, tá? Isso, gente, é para qualquer terapeuta que está realmente auxiliando a libertar as pessoas, tá? Vai ter ataque sim, ok? Não há como não, tá? E é por isso que o sistema anjo-humano trabalha com um sistema de proteção muito grande, certo, Cibele? A gente ensina dentro do sistema anjo-humano proteção, cura, quebra de contrato, são trabalhos que a pessoa tem que fazer por si, né? Ela vai ainda perceber as tentativas de ataque, mas elas não vão ser tão efetivas como poderiam ser se a gente não tivesse a proteção que a gente tem, tá? Bom, deixa eu me lembrar de mais um caso aqui. Eu tenho um caso de uma pessoa que já faz tempo, ela também depois acabou fazendo curso de registros, tá? Que foi um susto pra mim, porque eu atendi essa pessoa e eu fiz, eu acho que uns 15 minutos de leitura. Eu disse pra ela, é isso, isso e isso, e disse pra ela, você vai ter que ir pra casa fazer um monte de coisas. Eu dei uma receita pra ela de coisas que ela precisava fazer, e daqui a 15 dias você volta, e é isso. E tá, passou um tempo, passou 15 dias, ela voltou, ela disse, lembra de mim? E eu não lembrava dela, eu lembrava que eu tinha visto ela, né? Mas eu não lembrava que eu tinha feito leitura de registros. E ela disse, eu fiz releitura com você faz uns 15 dias, você disse pra eu voltar. E eu disse, sério que eu disse isso? Nem eu acreditei que eu tinha dito isso pra ela, mas é o que apareceu nos registros, né? Eu respeito muito o que eles me dizem, tá? E aí eu disse pra ela, ok, então vamos abrir os seus registros novamente. E aí quando eu abri os registros dela foi que eu me lembrei da questão dela. E era uma questão muito impressionante, assim. Ela, para esta vida, ela fez uma divisão de alma que eu nunca tinha visto acontecer. Ela deixou do outro lado toda a sombra que ela tinha, que ela carregava de outras vidas, para que ela pudesse cumprir uma missão nessa vida. Ela deixou o lado sombra para trás, para trabalhar só o lado luz, né? O lado da verdade, da justiça que ela tem, que ela carrega muito forte. E então eles curaram esse outro lado dela, mas na hora ela não quis reintegrar, porque ela disse que ela prefere continuar nessa missão assim, depois isso vai ser reintegrado. Mas é um processo também bastante surpreendente, que eu também não havia visto, né? Eu trabalho muito com os xamãs cósmicos e eles trazem esses processos que são muito malucos, assim, porque eu nunca ouvi falar em nenhuma outra questão, né? Eu tive um caso de um menino também. A gente só lê para filhos, né? Com a mãe, a gente não lê pro filho, tá? A gente lê pra mãe e a mãe é que decide o que ela vai fazer com essa informação, não é para ser passado para criança, tá? Então eu acessei os registros de um menino que sofreu abuso, que sofreu violência do pai, que sofreu um sequestro. Então ele tinha vários traumas ali da infância dele, né? E esses traumas iriam trazer algumas doenças para ele. Então os xamãs removeram pedaços da alma dele que tinham esses traumas e guardaram, digamos assim, para tratar esses pedaços, para quando esse menino tiver 18 anos poder receber isso de volta, essas memórias, né? Porque ele, assim, ele não conseguiria ter uma vida, uma infância e uma adolescência normal com todos os traumas que tinha. Então foi permitido liberar esses fragmentos de alma dele. E aí os xamãs me disseram, quando esse menino fizer 18 anos, você vai reintegrar esses fragmentos de alma para que ele possa seguir adiante. Já com a maturidade, então, de uma pessoa de 18 anos, vai poder lidar com essas questões, tá? A Sabrina perguntou, gostaria de saber de que forma, realizando a leitura dos meus filhos pequenos, eu consigo ajudá-los. Então, Sabrina, de várias formas, tá? Porque assim, pode vir muitas informações, tanto de vidas passadas, como dessa vida mesmo.
e até da maneira como eles interpretam tudo aquilo que você faz, né? Às vezes a gente está fazendo um esforço muito grande para acertar e os filhos estão entendendo isso de uma outra maneira. Não tem muito como a gente evitar isso, porque é a maneira como eles entendem. Mas se a gente percebe que eles estão entendendo desta forma, e a gente consegue ajudá-los a perceber que não é assim, então isso só já evita um monte de traumas. E também é possível liberar as ressonâncias com vidas passadas, para que eles não fiquem repetindo, ok? Esses traumas de vidas passadas e tudo mais. Então dá para fazer um trabalho muito bom, sim, com as crianças, tá? Eu já li registros de crianças que nem tinham nascido ainda, né? Eu já li pra mãe, assim, pra mãe saber com o que ela tava lidando ali, né? Tá bom? Então, a Patrícia pergunta: o que de pior pode acontecer na leitura? Nossa, Patrícia, o que de pior pode acontecer? Vai depender muito o que pra você é ruim, né? Porque assim, esses dias eu fiz uma leitura pra uma moça que ela é psicóloga formada e ela é super cética, assim. Então ela veio, mas veio aquela coisa assim, veio com o pé atrás, sem saber muito o que esperar, né? E eu abri a leitura dela e ela descobriu então que ela havia matado um carneiro para fazer magia, né? Então eu acredito que não possa ter sido uma experiência boa para ela saber que ela fez isso, tá? Então as piores coisas que podem acontecer numa leitura tem a ver com aquilo que você vai descobrir sobre você mesma, né? Descobrir que nem sempre nós somos pessoas tão boas como nós gostaríamos, né? Descobrir que aquela culpa que a gente põe no pai, na mãe, nos irmãos, é na verdade sua e não deles, né? A sua atitude que faz aquilo. Descobrir, por exemplo, que, sei lá, o marido, o namorado, ele é assim porque ele está apenas respondendo a uma ressonância, né? Então tem coisas sim, tá? E tem coisas que são ruins nesse sentido do saber, tá? O que poderia acontecer numa leitura é o caso de, se nós não tivéssemos uma egrégora para ancorar essa leitura, porque assim, eu posso fazer a minha leitura, ok? Sem egrégora, sem nada, eu posso acessar, tá tudo certo. Mas quando eu faço a leitura para outra pessoa, eu preciso de proteção. Por quê? Porque podem acontecer ataques durante a leitura. Não porque as pessoas estão envolvidas, mas porque você está fazendo um trabalho de luz. E existem seres que não querem que você faça um trabalho de luz, tá bom? Então, essa é uma das coisas que pode sim acontecer, tá bom? De ruim. É algum ataque, alguma coisa assim, tá? Isso, Patrícia, sim. A gente descobre esse tipo de coisa, tá? É muito ruim, sim. Porque a gente acaba trazendo, mas dentro dos registros existe uma consciência que te traz, que evita que isso seja tão ruim quanto poderia ser numa regressão, por exemplo, tá? Você vai estar olhando com outros olhos para isso. Isso, ó, o Eduardo Pruck está dizendo isso. Karen, a minha sacerdotisa aconselhou que não fizéssemos regressão devido à viagem astral que acontece nessa técnica. Nos registros acontece essa viagem? Não, Eduardo. Essa é uma das grandes diferenças, tá? Nos registros, nós criamos uma proteção, criamos um portal dentro dessa proteção que nos leva direto à biblioteca dos registros, tá? Então a gente aprende a fazer a proteção, aprende a abrir portal e ir direto para a biblioteca, que é um lugar extremamente protegido, certo? Então não tem como haver ataque nessa viagem. O que pode acontecer é, se eu não tenho essa proteção, se eu não faço esse processo,
Pode acontecer sim. O que acontece muitas vezes numa regressão de memórias é que, como não se faz proteção, não se abre portal que leve direto, há um trajeto que a nossa alma faz, há uma viagem, como você diz, né? Nessa viagem existem seres obsessores, vampiros energéticos que podem sim atacar, certo? E eles atacam mesmo, tá? O que acontece às vezes, quando a gente faz a regressão, a gente está levando a pessoa, né? A gente desdobra a pessoa que vai fazer a regressão. E o terapeuta tem que acompanhar esse desdobramento, certo? E proteger a pessoa que está ali. Mas às vezes essa pessoa tem um contrato naquela vida com um mago negro, alguma coisa assim. O que vai acontecer é que, se nessa regressão ela encontra esse mago negro, ele vai saber onde ela está. E ele pode vir junto com ela. Então ela pode ativar um contrato que já não estava mais funcionando através disso. E isso nos registros não acontece. Porque os registros, eles não acessam a energia da pessoa. Isso também é uma confusão que as pessoas fazem. Registros não acessam a energia da pessoa. O registro acessa apenas a história, a memória daquelas energias, certo? Então, quando dentro dos registros eu vejo um mago negro, o que eu estou vendo é a memória daquilo, ok? E por mais que a minha emoção possa gritar, possa se rebelar, não é o ser que está ali, tá? Então, Cláudia, o que eu chamo de ataque são esses seres, tá? São seres obsessores, vampiros energéticos, magos negros, são eguns, personas, seres que estão por aí, né? Loucos para roubar a energia de alguém. E aí, quando eles encontram alguém disponível, eles fazem isso, né? Porque estão precisando também. Não tiro a culpa deles, né? Não tiro porque eles precisam de energia. Como eles não têm mais as raízes que conectam ele à terra e nem o canal do Eu Sou que conecta com o Eu Sou, eles não têm como se alimentar energeticamente a não ser roubando de outras pessoas, tá bom? Isso é um ataque. Ok, gente, eu acho que tá na hora de fazer o sorteio. Então eu vou pegar assim, eu vou pegar o nome das pessoas, tá? Que estão presentes rapidamente. Vocês me dão um minuto só para eu... E aí eu já vou fazer o sorteio e já passo para vocês, ok? Cláudia Becker, você se inscreveu na página aquela? A Rose Magalhães perguntou: eu tenho medo de contato extraterrestre, acho estranho, pois acredito na existência dessas vidas, e acredito ser possível. Pode ser um bloqueio proposital? Pode ser sim, Rose. Muitos de nós já tivemos essas experiências,
mas assim, a grande maior parte de nós, as experiências são positivas e não negativas, como as pessoas falam, tá? Ok. Certo. Eu vou. Eu vou fazer o sorteio, tá bom? Deixa eu. Eu tô com um computador que não é meu. Eu tô numa dificuldade de mexer com esse computador. Aqui. Gente, assim, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Eu vou sortear. Ó, o número sorteado foi o 19, ok? É verdade, Solange, eu tô pedindo já pros meus mestres, por favor, me deem uma tecnologia nova, porque eles não aguentam. Esses dias eu fui fazer um evento e, e nesse evento a gente estava com toda a tecnologia, televisão, câmera para filmar, microfone, celulares, tudo ligadinho, funcionando super bem, eu falando, fazendo palestras, né, contando todas as minhas histórias. E aí eu fui fazer a conexão com o Eu Sou. Fiz a conexão com o Eu Sou, foi super fantástica. Eu terminei de fazer a conexão com o Eu Sou, desligou tudo. Nada mais funcionou, saiu tudo do ar. Então a gente não podia mais usar o microfone, não podia. A internet acabou, foi maravilha. E isso acontece muito seguido, tá? Gente, número 19 é Tatiane, de São Paulo. Tati Papili. Tá por aí a Tatiane? Vou pedir para a Tatiane se manifestar em 2 segundos, senão vou sortear outra pessoa. Tatiane, está presente? Vamos lá, gente. Não? Se a Tatiane, que eu tenho aqui como Tatiane Papili, vamos lá. Vamos sortear novamente. Gente, saiu o número 13. O número 13 é a Suelen Garcia Tamura. Suelen, está presente, Suelen? Suelen estava por aqui. Suelen, você foi a vencedora. Não, eu vou dizer isso, olha aqui, tá? É o número 13, tá? Vou mostrar pra vocês. Peraí. Tá bom? Número 13
Suelen, tá ali, ok? Suelen. Exatamente, ela disse que ia ganhar, ela falou, eu estou pedindo muito hoje para ganhar. A Suelen era aquela pessoa que estava no início, não estava conseguindo entrar na live, e eu pedi para encaminharem ela para cá, tá? Então, merecido, Suelen, tá bom? Você pediu, você ganhou, e você prova o quanto que é importante a gente pedir, ok? Esse pedido, gente, só pra gente entender isso, quando a gente pede para o universo, certo? Quando a gente pede para o universo, a gente tem que pedir com a consciência de que nós somos a energia desse universo. Então nós somos co-criadores. E quando a gente coloca a nossa intenção, a gente recebe. Parabéns, Sueli, por colocar a sua manifestação à prova, tá bom? Mariana, já pega ali o contato dela, depois a gente já marca um dia para fazer essa leitura, então, parabéns. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Quinta e sexta agora tem o curso de introdutório aos registros acásticos, onde eu falo sobre toda a questão da nossa cosmogênese, onde eu falo sobre toda a questão da nossa estrutura energética, né? Quando nós viemos da mônada até o eu sou, como é que nós vamos voltar agora, qual é o processo da ascensão, como é o processo da expansão de consciência, como é o processo da limpeza de aura e assim por diante. São coisas bem básicas, mas que as pessoas precisam saber para poder trabalhar dentro dos registros acásticos. E eu vou falar também sobre as raças no universo, né? Eu vi ali que deixa eu ver o nome dele. O Fábio Evandro, ele disse assim, sinto muito, não existem mestres, né? Eu acho que fica disponível sim, tá, Fernanda? Ele falou que não existem mestres, e de fato, né, aqui na Terra nós temos esse costume de chamar de mestres, né? Quando eu tenho contato, por exemplo, com esses seres, a minha percepção deles é apenas de seres que estão com uma outra frequência, né? E eles sempre dizem, nós não somos mestres, não é mais época de discípulos, é a época em que vocês serão mestres de vocês mesmos. E acho que isso é bem importante, tá bom? Vamos nos atentar para isso, assumir as nossas responsabilidades. Gratidão a todos vocês. Gente, cursos lá em portoterapia.com.br/agenda. Valores do curso de 890 a 1.700 cada fase, ok? São 4 fases. A primeira 890, as outras duas 1.700, a última 1.880, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, que seja breve, daqui a pouquinho eu tô de volta. Tá bom? Gente, entra no meu canal Porto Terapia do YouTube, por favor, e clica, tá bom? Clica lá, ok? Se inscreve no canal, porque eu preciso de 1.000 pessoas para poder fazer a live pelo canal, pelo celular, já que o meu computador está de novo no concerto, tá? Então, gratidão. Vamos lá, vamos todo mundo se inscrever no canal, tô precisando de 1.000 pessoas. Divulguem o canal. Eu vou colocar essa live lá no Porto Terapia no YouTube, tá? Beijão, gente. Boa noite.